Fala, nação rubro-negra, não tem pênalti mandrake, não tem juiz polêmico, não tem gramado sintético do Allianz Parque que impeça a vitória do Mengão. 2-0 pra cima da porcalhada lá dentro do Allianz Parque e a mídia esportiva rasgando elogios ao Flamengo. Vou trazer aqui corte da mídia esportiva, crédito dos vídeos ESPN Brasil. Felipe Luiz teve muito trabalho para montar o quebra-cabeça ali, Gerson ainda se machucou, já tinha alguns desfalques, mas mesmo assim o Felipe Luiz foi efetivo nas mudanças e deu muito certo. Vamos ver o que a mídia esportiva tá falando. Antes de tudo, já te peço, se inscreve no canal que eu sou FB do Fly e trago informações do Flamengo aqui todo dia. Bora pra cima. E aí, Pascoal? Aí é o seguinte, a proposta de jogo do Flamengo foi mais eficiente diante da proposta de jogo do Palmeiras. O Palmeiras perde um pênalti, depois a Renata vai falar a respeito, e deixa o Flamengo com todas as armas. O time do Palmeiras se desarmou depois que perdeu o pênalti. Quando o Piquerez bateu aquele pênalti, por que todo jogador do Palmeiras só bate pênalti assim? Não tem um valente para dar um chute e a bola bater para... Não tem um corajoso para bater uma bola com vontade para dentro do gol? Mas se não me fala, meu amor, é o quarto pênalti que o Palmeiras perde entre Paulista e Brasileiro. Teve um do Flaco na Ilha do Retiro que ele fez, certo? Lembra aquele lá do Flaco? Mas aí, ó, tem o do Estevão no jogo passado e teve o do Veiga do mesmo jeito na Neoquímica Arena. Não, isso é no Campeonato Paulista. Somando tudo, Paulista e Brasileiro, são 4 pênaltis desperdiçados pelo Palmeiras. Se eu não estiver errado, depois o pessoal faz a contabilidade para ver. O time do Palmeiras vinha bem até os 16 minutos, quando aconteceu esse pênalti. A partir daí, o time do Palmeiras ficou completamente desarrumado. Apareceu o Rossi nessa defesa, praticamente uma bola recuada, né, pelo lateral esquerdo do Palmeiras, pelo Piquerez. E o Flamengo começou a jogar melhor do que o Palmeiras, criar mais oportunidades do que o Palmeiras. Foi mais eficiente no segundo tempo. O Flamengo que veio com uma proposta de lentidão no jogo, atrasar o jogo, para não dar a velocidade do jogo que o Palmeiras queria, a intensidade de jogo que o Palmeiras queria, cria ele, o Flamengo no segundo tempo, essa intensidade, esse volume, e joga melhor que o Palmeiras, né? Até quando sai o pênalti a favor do Flamengo, que outra coisa que, para mim é um pênalti constrangedor, mas aí a gente vai ter análise a respeito disso, e o Palmeiras se enrolou nele mesmo, né? Não soube, esse é o lance do pênalti. Esse é o lance, do Murilo em cima do Arrascaeta. O Arrascaeta vai bater o pênalti, ele bate tão bem o pênalti que o goleiro do Palmeiras quase cai sentado, de tão bem que ele bateu o pênalti, né? O Palmeiras se desarmou completamente, se desarvorou depois da marcação desse pênalti. Aí as alterações são feitas e todas para frente, todas botando o time com mais atacantes tirando defensores, e aí num contra-ataque o Flamengo faz o segundo gol. Eu sempre digo o seguinte, eu não critico o modo de jogar. O Flamengo escolheu esse modelo de jogo, de tirar a velocidade do jogo e impedir o Palmeiras de ter essa intensidade no primeiro tempo. E dele, Flamengo, jogaram na etapa complementar. E foi agraciado com essa vitória, 2-0. Assim, em termos de jogo, de futebol, não dá para reclamar. O Flamengo foi superior ao Palmeiras no segundo tempo. O Palmeiras teve algum rendimento na primeira etapa, mas no segundo tempo não há o que questionar. Flamengo contra essa fase recente do Palmeiras. E o Palmeiras está sem perder do Palmeiras há 15 jogos de Campeonato Brasileiro. No Brasileiro. De Campeonato Brasileiro, porque são, se não me falha a memória, são 8 vitórias, agora são 7-7. Agora são 8 vitórias do Flamengo contra 7 empates. O Palmeiras não consegue ganhar do Flamengo em Campeonato Brasileiro. E tem uma coisa, primeiro, na era do Abel, agora são 15 jogos contra o Flamengo. Ele ganhou só 3. 2 em campo neutro, a final da Libertadores, a final da Supercopa de 23, 4-3 pro Palmeiras, e ganhou um jogo só em casa, que foi o ano passado, que pouco adiantou, foi uma vitória por 1-0, a volta da Copa do Brasil do Flamengo do Tite. Verdade. O Palmeiras venceu o jogo, mas quem festejou foi o Flamengo. Então, o Palmeiras, de fato, na era Abel, tem essa espinha atravessada. Alguém fala, mas tem a Libertadores, sobretudo a Libertadores. Porque a Supercopa foi uma para cada lado, né? O Flamengo ganhou uma do Palmeiras, o Palmeiras ganhou uma nessa fase recente. Mas, de fato, o Flamengo consegue travar o Palmeiras. Coisa que o Palmeiras faz com muita competência contra quase todos os adversários, contra o Flamengo, e é campeonato de pontos corridos, mas é quase que uma final para todo mundo, né? Essa espanholização do futebol brasileiro, Palmeiras e Flamengo, o Ancelotti vai chegar agora, que tem que ver um jogo aí, qual que é o jogo principal. Era o de hoje. Ele já chega, não, deixa eu ver como é que foi esse jogo aí e tal. O Palmeiras chegando. O Cruzeiro joga hoje contra o Fortaleza. A Renata Guel já tá chegando, tá, Silas? Mas eu quero te ouvir também, porque a Renata é uma estrela desse programa de hoje. Não é, Pascoal? Hoje é. Não só de hoje. Mas, Silas, dá pra gente falar aqui em um jogo que estava sendo equilibrado, mais disputado do que tecnicamente bem apresentado, foi essa questão dos pênaltis que decidiu? O pênalti que o Palmeiras perde e o que o Arrascaeta faz? Essa foi a diferença? Primeiro uma boa noite para todos, né? Bruno, Pascoal, Bubu, pro fã do esporte também. Eu compartilho com o Pascoal a questão do Palmeiras estar melhor no começo, até o pênalti. Quando o Piquerez erra o pênalti, por que não bate o Estevão? Tudo bem,
errou o pênalti no jogo passado, mas fez o gol. A calma que ele teve para dominar a bola no pênalti passado, o Estevão, ou qualquer outro ali ia chegar chutando a bola. Já vem de 2 pênaltis perdidos seguidos, né? Perdeu aquele contra o Corinthians também. Mas o Estevão pode perder pênalti, porque ele é o melhor jogador do Palmeiras hoje, disparado. Então ele pode, e ele precisa ficar bom nisso. Vai ficar bom à medida que vai fazer, que vai errar, porque o Estevão consegue virar o pé. O Piquerez, para mim, não consegue virar o pé. O Arrascaeta vira o pé. Se o goleiro sai antes, ele vira o pé. Giovani fazia muito bem isso. Então, assim, agora tudo bem. Perdeu, acontece, né? Méritos pro Rossi aí. Muito mérito também, Bruno, pro Felipe Luiz, que não só pelo Ayrton Lucas ter feito o gol, mas por ele dobrar a marcação ali. A ideia dele foi dobrar a marcação no Estevão. Então ele já tinha ali o lateral esquerdo, coloca o Ayrton Lucas na frente, muito rápido. Ia saber, faltava pouco. Pascoal falou na redação, Flamengo nos últimos 15 minutos vai subir a marcação e vai tentar jogar dali pra frente. Aí o Jailson falou, isso se o Flamengo não fizer, se o Palmeiras não fizer um gol antes. E aconteceu mais ou menos aquilo que a gente estava prevendo ali antes do jogo acabar, porque era o desenho do jogo. Agora, o Jai, muito bem na partida, e a gente também comentou, isso se o Estevão não tirar um coelho da cartola ou a Arrascaeta. O Arrascaeta acho que foi mais rápido, num lance polêmico, que a gente vai discutir bastante aqui com a Renata, se foi ou se não foi pênalti. Na minha opinião, eu acho que também não foi para pênalti, né? Mas faltou conversa, porque se o Murilo não segura o Arrascaeta, já estavam chegando, o Everton já tinha saído, vinha chegando um pela esquerda ali. O Giai já estava chegando na cobertura. Ou seja, o Arrascaeta não chegaria nessa bola, de qualquer maneira. Então, mas Palmeiras segue na frente. É uma jogada que o Gustavo Gomes sai para buscar o Luiz Araújo. Não, e que passe do Luiz Araújo. E aí o Luiz Araújo encontra o Arrascaeta. Achou um passe no Arrascaeta ali muito bem também. E o Arrascaeta até ali não tinha sido a figura dos outros jogos e que a gente mencionou, o Bubu mencionou bem aqui. Mas... É o artilheiro do Campeonato Brasileiro. No pênalti ele mostrou que ele mesmo não jogando bem, tá frio. Às vezes o cara não tá jogando bem e fala, puxa, será que é para eu bater esse pênalti? Não, daqui a bola, foi lá, bateu, fez o gol. Você pega os principais jogadores do Flamengo, esses que são selecionáveis, né? O Wesley estava jogando, estava suspenso. Sim. Pedro, jogou no meio de semana, estava no banco de reservas. O Gerson preocupa muito, saiu lesionado. Aliás, o Eric. Eric Pulgar. O cara que acabou resolvendo esse grande jogo, que é o sempre mais esperado recentemente do brasileiro, acaba sendo o Arrascaeta. Eu não posso, né, o Bruno, o Pascoal, ser injusto com o gramado sintético, porque o lance do Gerson não parece que ele enroscou na grama, que o joelho enroscou na grama, ou que ele saltou e caiu. Não, mas o gramado sintético ainda é uma situação a ser muito... E o Varela foi muito bem, o Varela foi puxado para volante, entrou o Danilo, e também ali acho que foi um grande acerto, né? Que era uma coisa preocupante para o Flamengo, que você perde o Gerson, Sim. que é o motor, né? É o cara que dá a dinâmica do time. A solução que o Felipe Luiz achou ali foi muito boa. E na outra vez ele puxou o Léo para volante, e aí o time se desarrumou inteirinho, né? Ele botou o Danilo na zaga e desarrumou toda a zaga do Flamengo, desarrumou todo o meio campo. Ele optou agora por trazer o Varela na partida de hoje, para deixar um pouco mais de distância entre os volantes. O Varela não saiu muito. Ficou ali marcando. Fala o Léo Ortiz, né? O Léo. Num Carioca, num começo lá, que deu certo um ou outro jogo, mas que... O Tite chegou a fazer mas quando ele for jogar de volante, quando o Léo for jogar de volante, o Léo Ortiz, ele tem que jogar de volante, tem que jogar um zagueiro na composição. Sim. O que aconteceu no jogo passado é que abriu um clarão entre os jogadores do meio campo e os jogadores da defesa. E aí ficou um buraco. O Flamengo ficou completamente... E aí o Felipe até fala, eu perdi o controle do jogo. Virou futebol, ele até brincou, né? Falou assim, Arrascaeta nesse Campeonato Brasileiro, então vamos dar uma olhada porque você destacava a importância e o quanto a Arrascaeta foi decisivo no jogo de hoje, mas tem sido brilhante no campeonato. É o melhor do campeonato até aqui para você, Silas? O Arrascaeta? Eu acho que ainda não. Mas ele já volta... Assim, a dar sinais daquele Arrascaeta que foi unanimidade, né, durante muito tempo. São os números do Arrascaeta em 8 jogos. Ele é o artilheiro com 8 gols, tem 3 assistências, é o segundo em assistência, sofreu 2 pênaltis. Olha só, vitórias garantidas com gol ou assistência, 5. E ele é o líder do prêmio ESPN Bola de Prata, então, portanto, hoje ele é o Bola de Ouro. É que até gol de bico do Arrascaeta é bonito, né? Ele faz gol de bico, ele faz gol no ângulo, ele fez um golaço no Cássio agora contra o Cruzeiro, aí jogou a bola lá na gaveta, assim, parece simples para ele, assim como pro Estevão parece simples, para ele parece simples também. E a gente fez o jogo do Inter contra o Atlético Nacional de Medellín e eu fui na conferência de imprensa depois e falei pro Roger, eu falei, o que você falou pro Alan Patrick no intervalo? Ele falou, você viu a jogada que ele fez? Ele falou pra mim na conferência de imprensa. Porque são jogadores que quando você tem que, primeiro, preservar muito esses caras,
Você tem que saber a hora de tirar, qual jogo levar. Oscar e Luciano jogaram agora contra o Náutico no meio da semana, um campo molhado lá nos aflitos, e aí repercute no jogo seguinte, fisicamente, é natural. Agora, o Arrascaeta, muito mais, Alan Patrick, muito mais. Mas ele é muito craque, e ele, até o pênalti dele, tudo bem que o Everton quase caiu para trás lá, tentou tirar um sarrinho dele, mas até nisso ele é muito craque. É isso aí, pessoal. Essa é a repercussão incomparável. O Flamengo realmente é incomparável. Como diz o Pascoal, o elenco do Flamengo se mostrando muito forte. Teve Ayrton Lucas jogando de ponta, de atacante. O Wallace Ian, que veio da base entrando, sendo muito importante. Também teve Varela, que está se mostrando polivalente. Já jogou de lateral esquerdo, lateral direito, que é a posição dele. Agora de volante, jogou muito bem, por sinal. Então o Flamengo mostrando a força do seu elenco. Tem algumas baixas, Cebolinha, Michael, Bruno Henrique não vem jogando muito bem. Mas os outros jogadores mostram que a força que o elenco do Flamengo tem. Muito importante essa vitória e, claro, agora a gente segue vivo no Brasileirão e vamos com a cabeça agora para a Libertadores, jogo muito importante no meio de semana para vencer o Deportivo Táchira e vencer bem e confirmar a classificação para as oitavas de finais. O que você achou dessa vitória do Mengão? Eu tinha chutado no placar que seria 2-1 Flamengo, Pedro e Arrascaeta. A Arrascaeta acabou fazendo gol, o segundo gol foi de Ayrton Lucas e o Flamengo acabou não tomando gol. 2-0 Mengão, tamo junto. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para acompanhar todas as notícias do Flamengo que eu trago aqui diariamente. Vamos para cima, Mengão, vencer uma porcalhada dentro do tapetinho.